Ancelotti, negócio é o seguinte. Negócio é o seguinte, deixa eu falar uma palavra pra você aqui, ó. Você viu que o Casemiro não dá, Rafinha não foi bem, Paquetá desligado. Entendeu, meu irmão? Isso. Seus dois laterais não sobem pra atacar, qual que é o problema? Pô, brincadeira esse treinador da seleção brasileira, hein? Isso é um absurdo, cara. Escalou errado. Casemiro, um jogador medíocre. Eu acho um disparate, com todo respeito, o Rafinha ter jogado 90 minutos ontem. Eu não fiquei surpreso, porque a partir do momento em que o técnico da seleção brasileira, na entrevista coletiva de ontem, abriu claramente a possibilidade para que a seleção brasileira tivesse menos ideias no jogo de hoje, tivesse menos iniciativa, tivesse menos clareza, porque essa é a tradução para o que o Ancelotti disse em português, né? Mas em termos futebolísticos, digamos assim, quando ele abre a porta para a seleção brasileira esperar Marrocos, jogar com inteligência, eventualmente no espaço, ele deixa claro que na cabeça dele a seleção brasileira não tinha condições de se impor no jogo de hoje. Deixa eu só falar aqui uma coisa que talvez eu seja precipitado, tá? Mas eu já deixei de fazer muito comentário na minha vida que eu teria... Alguns, não muito, mas alguns comentários que eu deixei de fazer e depois me arrependi de não ter feito. Como também tem alguns que eu fiz e me arrependi de ter feito. E aí, galera, a mídia tá revoltada com o jogo do Brasil contra Marrocos. Todo mundo pedindo o Endrick. E vocês também acham isso? Concordam? Deixa um comentário aí. Endrick já. Hashtag Endrick. Essa seleção tem um bando de frouxos, só tem dificuldade de falar. A seleção tem um bando de frouxos. É um absurdo que a gente esteja falando o nome do Neymar. O Neymar, para ser bem claro para você, Fernando, e para quem tá com a gente aqui no Show do Esporte, o Neymar, num jogo de grande intensidade, num jogo contra a Espanha, contra a França, ele não vai conseguir pegar na bola hoje em dia. O Neymar tá parado, o Neymar no Santos já não pegava, o Neymar no Santos já era marcado em cima, com pouquíssimo espaço. Imagina esse cara que tá há 20 dias só fazendo bicicleta e fisioterapia. E aí o Casemiro, perdido em campo, né? Parecia que ele tava carregando um container nas costas. Não gostei do que eu vi, não. Fiquei preocupado sobre muitos aspectos. Vamos falar aí coletivamente como é que foi o Brasil, individualmente. E fiquei com a sensação assim, ó. O que o Endrick vai precisar fazer para ganhar alguns minutos na Copa do Mundo? A minha opinião é de que eu faria o seguinte. Negócio é o seguinte, deixa eu falar uma palavra pra você aqui, ó. Você viu que o Casemiro não dá, Rafinha não foi bem, Paquetá desligado. Entendeu, meu irmão? Isso. Seus dois laterais não sobem pra atacar, qual que é o problema? Dá pra mexer. Segundo tempo entrou o Fabinho, melhorou. Luiz Henrique, mais ou menos. E o Endrick, irmão? Cadê? Você deu folga pra ele? O menino foi lá, tava com os youtubers, tava com os influenciadores na arquibancada. Cadê o Endrick? Ou você faz igual o outro cara lá, o campeão da Argentina, que mudou todo mundo, já muda esse pagode aí, irmão. Um não tá sabendo tocar o cavalo, o outro tá errando no pandeiro, troca, mexe. Senão, meu irmão, ó, o bagulho vai ficar louco, não vai ser desclassificado. Acorde enquanto é tempo. E outra, o menino é melhor do que todos que estão ali. Isso. Todos. O Matheus Cunha tem um gol. O Thiago tem 2 gols de pênalti. Então, o moleque tá pedindo passagem faz tempo. E o moleque tem uma coisa que poucos têm. Ele só precisa de uma bola só para fazer o gol. Ele não, dificilmente, de verdade, Juca, ele teria errado aquela cabeçada que o Igor Thiago errou. No primeiro tempo. Difícil, E aquela mano a mano também, né? E aquela mano a mano que ele bate em cima. Entendo, Igor Thiago, 22 gols na Premier League, vice-artilheiro da competição. Mas tá na seleção brasileira. Mas assim, irmão, deixa eu te falar. Existe coisas que precisam ser mudadas. Sim. Entendeu? Beleza, ele foi lá, no time dele ele é bom pra caramba, mas na seleção não tá, como teve você a chance disse, dele e não tá ornando. Pô, brincadeira esse treinador da seleção brasileira, hein? Isso é um absurdo, cara. Escalou errado. Casemiro, um jogador medíocre. Jogador que não marca ninguém. O tal de Igor Thiago não pode jogar. Não joga no Corinthians. Não joga no Corinthians, o Igor Thiago. Só consegue cabecear a bola. Aí Bruno Guimarães jogou muita bola, Vinícius Júnior arrebentou com o jogo, mas um resultado muito ruim para a equipe do Corinthians. E mais ainda, hein? Absurdo não ter colocado o Endrick. Tá de sacanagem com o Endrick. O cara que ganha 6 milhões para ser treinador da seleção brasileira. Essa vergonha, o que você fez, tá de brincadeira, Ancelotti.
Você tá de palhaçada. Eu acho um disparate, com todo respeito, o Rafinha ter jogado 90 minutos ontem. Acho uma barbaridade, eu acho um erro de leitura brutal do Ancelotti o Rafinha permanecer 90 minutos em campo com uma atuação individual horrível. Muito mal o Rafinha no jogo, errando passes, errando jogadas, matando jogadas, mal. Eu não fiquei surpreso porque a partir do momento em que o técnico da seleção brasileira, na entrevista coletiva de ontem, abriu claramente a possibilidade para que a seleção brasileira tivesse menos ideias no jogo de hoje, tivesse menos iniciativa, tivesse menos clareza, porque essa é a tradução para o que o Ancelotti disse em português, né? Mas em termos futebolísticos, digamos assim, quando ele abre a porta para a seleção brasileira esperar Marrocos, jogar com inteligência eventualmente no espaço, ele deixa claro que na cabeça dele a seleção brasileira não tinha condições de se impor no jogo de hoje. Então eu não fiquei surpreso, eu fiquei pior do que surpreso, eu fiquei absolutamente aterrorizado. Eu considero a primeira meia hora do jogo os piores 30 minutos da seleção brasileira numa Copa do Mundo desde aquela tarde fatídica em Belo Horizonte, que muita gente prefere não lembrar, mas eu acho que precisa ficar sempre marcada. O futebol nem sempre acompanha esse tipo de desequilíbrio com reflexo no resultado. E de fato, como o Birner, acho que foi o Birner que pontuou, o Alisson não fez nenhum milagre, o Brasil não levou 3 bolas na trave, etc. Não, de fato não. Mas a superioridade em campo e a maneira como a seleção brasileira mostrou-se mais do que receosa em determinados momentos, talvez com medo mesmo, me deixaram assustado. Deixa eu só falar aqui uma coisa que talvez eu seja precipitado, tá? Mas eu já deixei de fazer muito comentário da minha vida que eu teria... Alguns, não muito, mas alguns comentários que eu deixei de fazer e depois me arrependi de não ter feito. Como também tem alguns que eu fiz e me arrependi de ter feito. Mas eu acho que a gente vai ter, a gente caminha, é que a do Endrick tá muito cedo, mas eu já vou falar agora pra gente não tocar nesse tema daqui 15 anos, que tem 2 mistérios que a gente precisa, nós enquanto jornalistas, nós enquanto apuradores, falhamos, nós falhamos e o outro estamos falhando, que é entender de verdade, não quero historinha, não quero coisa, entender de verdade 2 coisas. Por que o Fábio nunca teve oportunidade direito na seleção brasileira? E a outra é por que o Endrick é preterido. Tem alguma coisa aí que tá quicando para nós enquanto jornalistas e estamos falhando nisso, descobrimos. Porque é impossível de compreender o Endrick segurarem a fila. Aí você pode usar o termo que você quiser. Segurarem a fila, preservarem, sabotarem, boicotarem. Eu deixo o verbo a critério de quem está ouvindo. Mas são 2 coisas que a gente vai ter que, nós enquanto jornalistas, vamos ter que descobrir. Uma já passou o tempo, que o Fábio está aí, apesar de estar com 45 anos. Poderia até estar aqui, poderia estar até aqui, mas aí eu nem vou entrar nesse debate. Mas entender por que o Fábio passou 10 anos sendo 10, pelo menos, top 3 goleiros do Brasil e nunca foi para a seleção. E muito goleiro meia boca foi, e a gente falhou nisso, a gente nunca soube disso. E a outra é, por que o Endrick aí vou de novo, preterido, preservado, cuidado, sabotado ou boicotado? Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? Você vai dizer, mas você é jornalista, então eu também estou falhando no meu trabalho de não entender por que acontece isso, com o Endrick. Essa seleção tem um bando de frouxos, só tem dificuldade de falar. A seleção tem um bando de frouxos. É um absurdo que a gente esteja falando o nome do Neymar. O Neymar, para ser bem claro para você, Fernando, e para quem está com a gente aqui no Show do Esporte, o Neymar, num jogo de grande intensidade, num jogo contra a Espanha, contra a França, ele não vai conseguir pegar na bola hoje em dia. O Neymar tá parado, o Neymar no Santos já não pegava, o Neymar no Santos já era marcado em cima, com pouquíssimo espaço. Imagina esse cara que tá há 20 dias só fazendo bicicleta e fisioterapia. Quem vai cair um santo aqui e vai dar qualidade física para ele? Ah, mas o Neymar é genial. Mas o Neymar precisa genial, é o Neymar da cabeça, é o Neymar que nós temos na nossa mente, não é o Neymar que
existe. Mas ele Neymar não pode. de 35 anos, que é o que existe. Não, Fernando, o Neymar que existe. Tá 20 dias fazendo fisioterapia. Tem O Neymar razão. que existe. Quando ele já era bom pra caramba, ele jogou 3 Copas do Mundo e o Brasil não ganhou nada. Então, não adianta. Jogou a gente ficar, sozinho, Elias. olha, a gente ficou. Ele jogou sozinho. Mas espera um pouquinho, ô Fernando. Mas o Brasil sempre teve jogadores de qualidade. O que a gente não teve foi treinador. O Tite é fraquíssimo, dono de um modelo só de jogo. Por isso que tá onde tá hoje. Porque Elia, o futebol muda muito rapidamente. Pode falar, Lívia. Não, nessa aí eu gostaria nem de projetar o nome Neymar nisso, porque eu tô entendendo o ponto dos dois aqui. Eu concordo com você. Eu acho que tá se criando uma expectativa de um Neymar hipotético, porque o Neymar não entrega mais. Mas vai depender de como o treinador botar ele. Se botar ele perto do gol, em 5 metros ele resolve o jogo. Eu prefiro pensar na realidade. A gente tem Endrick, a gente tem Luiz Henrique. Perfeito. Tem o Danilo. Se são esses que nós temos, eu prefiro pensar neles. O Neymar não estava entregando no Santos. A gente não sabe que... Mas no Santos toca a bola, volta a desculpa só. O Neymar não tinha ritmo de jogo com o Santos. Imagina agora que ele tá parado. Adoraria ter o Neymar, aquele que já entregou um dia. Hoje nós temos um Neymar hipotético, que já não entrega há muito tempo. Então hoje eu gostaria de pensar, junto com o Vinícius Júnior, que você falou que tá sozinho, no Endrick, no Danilo, no Luiz Henrique, que são meninos que são jovens que mostraram personalidade. O Endrick, então, tá no momento assim, parece leve, tá feliz e que fizeram diferença em todos os momentos que estiveram em campo. Então, prefiro pensar neles antes de sonhar com o Neymar hipotético voltando, sabe-se lá quando. E aí o Casemiro, perdido em campo, né? Parecia que ele estava carregando um container nas costas. Estava muito lento, muito pesado. Sentiu dificuldades com a velocidade do jogo do Marrocos e da superioridade. Não gostei do que eu vi, não. Fiquei preocupado sobre muitos aspectos. Vamos falar aí coletivamente como é que foi o Brasil, individualmente. E fiquei com a sensação assim, ó. O que o Endrick vai precisar fazer para ganhar alguns minutos na Copa do Mundo? Porque se hoje ele não teve nenhuma chancezinha, o que será que ele precisa fazer para poder jogar nessa Copa? E o Vini? Vini arrebentou, hein? Que golaço, hein? Vini vai ser o cara dessa Copa? Se você acha que sim, deixe hashtag Vini nos comentários. E o Vini vai arrebentar sim, eu concordo com isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like para fortalecer. Valeu? Vamos que vamos, Brasil! Eu faria o seguinte, o Luiz Henrique entrou muito bem no jogo e abrindo muito o jogo para a direita. O Paquetá não conseguiu fazer isso, nem o Rafinha conseguiu fazer isso pela direita, de abrir o jogo que nem o Vinícius faz pelo outro lado. Exato. Cara, isso descongestiona muito o meio do campo. Exatamente. E dá, se o Brasil tem mais espaço, é melhor pra gente, em qualquer circunstância. Eu acho que essa pequena mudança eu acho que ele pode fazer. O resto eu acho que não vai mudar nada, não vai. Vai dar confiança para os que iniciaram e tal. Sim. Descontar aí o nervosismo de estreia. E eu acho que ele vai manter.